o poder da espiritualidade. Então, quando eu falo de espiritualidade, não tem nada a ver com religião. Então, espiritualidade é quando a pessoa tem espírito e, ao mesmo tempo, que está em atualidade, ou seja, ela não vive só da espiritualidade do passado, ou seja, ela está em atualidade, ou seja, ela está sempre se entregando, ela está sempre movimentando a sua vida espiritual, ela está sempre atualizada espiritualmente. Ela está vivendo o momento do agora. Então, quando a pessoa ela tem esse nível de espiritualidade, ela sabe que é como uma chama que tem que estar sempre colocando o quê? Lenha na fogueira para manter a chama acesa. Então, quando falar para você de espiritualidade, é quando a pessoa tem muito espírito, a pessoa é brava, a pessoa é destemida, a pessoa tem coragem, trepidez, e ao mesmo tempo a pessoa está em atualidade, ou seja, ela está sempre mantendo a chama acesa, sempre mantendo esse fogo aceso. Os coaches falam muito, mas muito mesmo de espiritualidade. Não só ir trabalhar, mas colocar a sua vida na mão de Deus, começar o dia agradecendo aí, isso é espiritualidade. É estar sempre conectado, não só dentro de uma igreja, não só em um ambiente que traz espiritualidade, mas sim, espiritualidade é estar conectado com Deus em todos os momentos, na rua, no trabalho, com os amigos, em casa, em qualquer lugar. Isso é espiritualidade. É quando você tem espírito e está também na atualidade, ou seja, você está sempre se movimentando, sempre agitando, sempre a temperatura está em alta. E o que é temperatura? Temperatura nada mais é do que a agitação das moléculas. Se você pegar aí onde você está e fizer assim com os braços, você vai ver que enquanto mais você movimenta, mais vai aumentar a temperatura. Quanto mais você movimentar, mais quente vai ficar. Isso é temperatura. Então, quanto mais você agitar, maior vai ser o fogo. Temperatura é a agitação das moléculas. Então, você tem que agitar a sua vida espiritual, movimentar ela. Tem que fazer ela agir, ter a ação necessária para isso. Então, muito bacana quando chega, é muito legal quando chega um líder que ele tem espiritualidade, ou seja, ele coloca Deus em primeiro lugar. Por que é importante botar Deus em primeiro lugar? Porque quem está com Deus sempre vence. Ainda que tenha uma barreira, uma dificuldade, ainda que perca uma, duas, mas lá na frente ele alimenta o que? A certeza absoluta de que vai dar certo. Então, quando você tem espiritualidade, você tem que ter o que? Fé. E o que é fé? Fé é a esperança, a convicção, a certeza de coisas que não se veem. Então, mesmo que você não está vendo, você tem a certeza absoluta que vai acontecer. Quando eu falo de fé, eu não falo de religião. Eu falo de certeza absoluta do sucesso. Então, quando você for para uma batalha, já vai com essa certeza, já vai com essa garra, já vai com essa determinação, já vai determinando que vai dar certo. Então, o mestre, Jesus, ele tinha muita espiritualidade, porque ele sempre agradecia. Ele falava, Pai, eu te agradeço desde já, porque o Senhor sempre me ouve. Eu já agradeço por esse milagre. Então, antes de acontecer um milagre, ele já agradecia pelo milagre. E o que é milagre? Milagre é fazer acontecer a concretização dos seus sonhos. E também milagre é continuar acreditando mesmo quando tudo dá errado. Então, um exemplo, Moisés, ele tinha espiritualidade. Quando ele estava ali deparado com aquele mar vermelho, e Faraó estava vindo ali, eles pensavam, poxa vida, nós vamos perecer aqui. Muitas pessoas pensavam, nós vamos perecer aqui. Mas Deus falou para eles, estende teu cajado, ou seja, agita as moléculas, ou seja, usa a autoridade, usa a fé, usa a certeza. E ele estendeu o quê? Aquele mar se abriu. Isso é espiritualidade. É quando está um momento difícil, um momento de dificuldade, um momento de adversidade. Ao invés de você murmurar, reclamar, você vai usar o quê? A tua fé, vai usar a tua certeza, vai determinar
que você vai sair daquela situação, que vai dar certo, que você vai conseguir, que você vai avançar. Então o milagre é continuar acreditando, mesmo quando tudo dá errado. Então naquele momento ali, tudo estava dando errado para eles. Porque o mar encurralou eles, mas eles continuaram acreditando, porque a espiritualidade deles estava em alta. Estava em alta. Então são 4 níveis de espiritualidade. O primeiro nível de espiritualidade, como lá em Ezequiel, que Deus falou, negócio é o seguinte, tu tá sem soldado, então vai lá, profetiza sobre ossos secos, determina e ali vai formar um exército. Primeiro nível de espiritualidade, quando a pessoa está caída, é o quê? Ossos secos. Ossos secos quando a pessoa está triste, angustiada, magoada, está depressiva. E o segundo nível, o quê? É carne em tendões, ou seja, a pessoa está recém começando a caminhar, está querendo caminhar, está querendo andar. E depois vem outro nível de espiritualidade, é o pele e o osso, como a palavra de Ezequiel fala. E aí, quando a pessoa o quê? Já tem uma solidez, ela já está firme, ela já está forte, ela já é uma pessoa forte. Quando a pessoa está nesse nível, ela já é uma pessoa forte. Só que falta uma coisa: o espírito. Então muitas pessoas são dobro. Uma hora está bem, uma hora está mal. Mas quando tu tem espírito, quando tu tem espiritualidade, ou seja, quando tu tem espírito e está em atualidade, está movimentando, está orando, está jejuando, está crendo, está acreditando, aí entra o espírito. Entra o espírito e esse espírito é o que traz vida, é o fôlego da vida. Então, Ezequiel profetizou sobre aqueles homens e soprou. Quando ele soprou, o Espírito entrou dentro deles. E ali formou o quê? Um exército poderoso. Porque a espiritualidade de Ezequiel estava o quê? Em alta. Ele estava crendo no que Deus falou para ele. Ele estava tão acreditando naquilo que o milagre o quê? Aconteceu. Então é assim que você tem que ser. Você tem que ser esse espírito, ser esse exército poderoso, acreditando e crendo que tudo é possível, que você pode, sim. Talvez você está como ossos secos, triste, angustiado, mas você pode sim se tornar um exército poderoso. Então, muitos, na atualidade agora, eles falam disso, de espiritualidade. Se você for num treinamento de inteligência emocional, se você fizer um cursinho como eu fiz do Rodrigo Cardoso, você vai ver ali que as primeiras coisas que ele fala no curso, Ultrapassando Limites, é sobre espiritualidade. Você tem que ter isso, você tem que ir para a batalha mais preparado com as armas da fé, ou seja, da convicção, da certeza absoluta, com as armas da realização, que é a fé. Então a fé ela se transforma em matéria, porque você fala, e a palavra ela tem poder. A palavra ela tem poder. E tem poder quem age. Então tem poder quem age, tem mais poder ainda quem age certo e age na hora certa. Então você tem que agir certo e também agir na hora certa, no momento certo. E aí você vai ver o quê? Você sendo fortalecido. Você tem que ter essa espiritualidade como uma armadura. Espiritualidade é como uma armadura. Quando fulano tem espírito, quando a pessoa tem espírito e não fica vivendo só do passado, mas ela está em atualidade, ela está em constante movimentação, ela está movendo as águas, ela está agitando as moléculas, com certeza aumenta o nível de temperatura e essa temperatura alta desmancha toda a dúvida. Se a pessoa está com muita dúvida e ela não está conseguindo vencer a dúvida, é porque ela não está agitando as moléculas. A temperatura dela está baixa. Mas quando ela agita as moléculas, aumenta a temperatura, é a mesma coisa que o ouro. Quanto mais temperatura, quanto maior o fogo, mais puro fica. E assim é o ser humano também. Quanto mais ele alimenta a certeza, automaticamente quando você alimenta a certeza absoluta, ou seja, alimenta a sua espiritualidade, a dúvida vai sendo que eliminada.
Por que muitas pessoas dizem assim, mas como é que tu tem tanta certeza e eu não consigo ter essa certeza? Exatamente por isso. Porque a minha espiritualidade está em alta, minha conexão está em alta. E você tem que ter isso também. Experimenta dobrar o joelho e fazer uma oração antes de ir para o trabalho. Experimenta agradecer o seu dia por mais um dia de vida, por estar respirando, pelo alimento, pelo pão nosso de cada dia. Experimenta você ler a Bíblia, porque ela não é só um monte de letra em cima do papel, mas sim uma palavra de pessoas que transformam, pessoas que venceram leões, pessoas que subiram montanhas, pessoas que lutaram contra exércitos inteiros e venceram. Teve um versículo ali que mostra, um capítulo, versículo que mostra Abraão lutando contra 5 reinos ao mesmo tempo e venceu. Então, olha que extraordinário, olha que bacana quando você tem essa espiritualidade dentro de você. Quando essa espiritualidade ela está o quê? Em alta, quando ela se movimenta. Grava isso. O céu movimenta quando você movimenta. Talvez você diz assim, mas eu quero um sinal, tanto um sinal de Deus. E digo para você, você é o sinal. Você é o sinal. Deus age quando você age. Deus movimenta quando você movimenta. Mas por que isso? Porque Ele quer que você faça parte do plano dele. Então, quando Ele criou o homem, não foi para fazer tudo sozinho, senão não teria graça. Então, 50% de você e 50% é a parte dele. Você faz a tua parte, Ele faz a dele. Você movimenta, Ele movimenta. Você age, Ele age. Você agita a molécula, Ele também agita a molécula. É como um espelho. Por isso que Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, você é imagem e semelhança de Deus. Então, quando você movimenta o braço, fica na frente do espelho para você ver. Então, movimentar o braço lá do espelho vai movimentar. Se você piscar os olhos lá do espelho vai piscar também. Se você falar, lá no espelho vai falar também. É a mesma coisa, Deus. Então, você é o sinal. Se movimenta espiritualmente, coloca essa espiritualidade na tua vida e você vai ver aí a diferença no dia a dia gradativamente. Então, em vários lugares, o pessoal está tendo espiritualidade. Eu trabalho num lugar que faz uma oração antes de começar o trabalho. Isso é espiritualidade. Uma coisa simples, mas que faz toda a diferença na vida do ser humano. Então, até o próximo vídeo. Tchau!